Vamos fazer uma análise rapidinho desse jogo, porque eu sei que muita gente aqui está muito de boas, né, com essa partida, de boas assim no sentido, entendendo a amplitude do que aconteceu hoje. Mas vamos lá. O Corinthians entrou em campo eu absolutamente surpreendido que ele realmente optou por 3 zagueiros, jogando o Caetano pelo lado esquerdo, o Gustavo e o André Ramalho, o Mateuzinho no lugar do Fagner, o que me deixou, de certa forma, muito surpreso positivamente, né? Porque indica que ele sabe o que precisa do Fagner. Quarta-feira jogou, sábado o Fagner não teria condições, o Rolicinho não tem condições de jogar 2 partidas em sequência. O Bidu do outro lado, um meio-campo com o Ranielli e o Martinez, Garro, Romero e Thales Magno. Pô, vou te dizer o seguinte: o que a gente enfrenta no começo da partida é o natural. É o natural porque estamos jogando fora de casa, numa situação em que a gente precisa pontuar. Era o que a gente precisava fazer. Ir para a casa do adversário, o líder do campeonato, o adversário dele acabou de empatar, ele podendo abrir uma margem do Fortaleza. O Corinthians se resguardou, aguardou o Botafogo e jogando com esses 3 zagueiros, ele resolveu recuar até para uma linha de 5. Tem momentos que o Corinthians fica com a linha de 5, 3 na frente, 2 na parte ofensiva, sendo o Garro um pouco mais recuado, com o Romero como esse jogador referência, né? O Botafogo com muita pressão, o Hugo destaque da partida, até os 20 e poucos minutos, o Hugo é absolutamente soberano na partida, determinante no placar em geral. Só que aos 15 minutos aproximadamente, há uma arrefecida, que são aqueles 15 de embate. O Botafogo vai para cima do Corinthians, utilizando os lados, mais precisamente o centro, que é onde ele consegue mais espaços. O Ranielli não faz um ajuste de marcação. Eu vou trazer aqui os números assombrosos do Ranielli, principalmente pelo lado esquerdo, o que todo mundo imaginaria que poderia ser pelo lado direito, o lado do Luiz Henrique. O Luiz Henrique, que é um jogador de espaço e velocidade. Temos o Bidu e o Caetano pelo aquele lado. Só que o Luiz Henrique você ouve no gol, praticamente. Uma ou outra jogada, mas não é um cara determinante na partida, certo? O lado esquerdo, que é o lado que tem ali o Ranielli como seu defensor, né, a primeira linha, que sofre bastante neste posicionamento. E pancada para a gente, o Corinthians equilibra. E tem um momento que me chama atenção negativamente, porque o escape do Corinthians não é o Romero, não é o Thales Magno, é o Mateuzinho. Mateuzinho, que de forma original, ele era um ponta pelo lado direito, depois foi recuado para ser um lateral, e aí chega ao Flamengo. Ele tem uma jogada aos 18 minutos que ele que faz a corrida, então ele sai de uma lateral ou de uma ala para ser o ponta pelo lado direito, porque o Romero não tem esse escape de velocidade, e o Thales também não foi um jogador muito utilizado durante o primeiro tempo, não teve uma grande participação no primeiro tempo. Isso me chamou a atenção. O Corinthians vai segurar o Botafogo de qualquer maneira o primeiro tempo inteiro, né? Então, achei assim, será que a gente vai aguentar o Botafogo 90 minutos nessa postura? Bom, de certa forma, a partir dos 30 minutos, depois dos 15, equilíbrio, o Corinthians ainda com controle do Botafogo em relação à posse. Aos 30 minutos aproximadamente, o Corinthians resolve, né, fazer suas jogadinhas de beirada, né, jogando com o Bidu para um lado, jogando com o Mateuzinho para o outro. O Corinthians vai tentando chegar à frente, de alguma forma. Só que é nessa hora que o Corinthians começa a ter algum tipo de tentativa que o Botafogo, de certa forma, acaba conseguindo, num erro de início de jogada lá com o Romero no ataque. O Mateuzinho toca para o Romero dentro da área, 3 jogadores, perde a bola, contra-ataque. E nesse contra-ataque, o Almada, né, do Botafogo, simplesmente dá um baile na frente do Ranielli. Aliás, Ranielli, que é um jogador pavoroso nesse momento. Pavoroso. O jogador que foi contratado, o jogador que todo mundo achava que poderia ser o substituto do Ralf, é uma sombra, um vislumbre, uma ideia que não existe. O Ranielli hoje é um jogador de Série D, Série C, absolutamente incapaz de conseguir ser combativo, ser um jogador como primeiro volante e muito menos como segundo volante. Ele simplesmente é incapaz. Eu vou trazer os números dele aqui para vocês entenderem a aberração que foi o Ranielli. Mais um erro individual do Ranielli, ele toma um drible, fica no chão, um passe no meio da zaga do Corinthians, o André Ramalho não consegue fazer a defesa, né? Consegue o bloqueio,
passe para o Luiz Henrique, gol do Botafogo. E aí aquela questão, pô, estamos lascados, né? Porque a gente foi o primeiro tempo, 39 minutos de jogo, 39. Corinthians praticamente recuado ali, dizendo, pô, os caras já não estão mais enchendo nossa paciência, o Hugo não é o grande destaque a partir de então. Agora que a gente resolveu sair, gol dos caras, como é que a gente vai fazer? No primeiro tempo, era para virar o 45 simplesmente livre, né? Pois é, 1 minuto depois, pá, pênalti pro Corinthians. Mateuzinho, é indiscutível, né? Porque aquele pênalti clássico, o Mateuzinho recebe uma bola primorosa pelo lado direito, bota na frente o jogador do Botafogo, dá aquele carrinho indiscutível. Até os caras do Botafogo simplesmente não conseguiram fazer qualquer tipo de reclamação. Mas aí, meus amigos, alguém tem que avisar que o Romero é um artilheiro eventual. O que é um artilheiro eventual? A bola tá ali, mais ou menos, aí o Romero tá dentro da área, recebe, chuta, faz gol, né? Alguém avisou pro Romero que ele sabe bater falta? Alguém avisou que ele sabe bater pênalti? Se ninguém avisou, ninguém disse, pô, você é o craque numa falta. Você é craque no pênalti. Se ninguém falou isso para ele nunca na vida dele, não é no Corinthians, brigando para não cair, que ele vai tirar a bola do garro para bater um pênalti. E ele não só isso. A piada da vez é o seguinte, vou imitar o Neymar. Eu vou ser o Neymar. O Romero resolveu na mão do goleiro. O goleiro John nunca defendeu um pênalti na carreira. Aí o Romero inventa de ser Neymar, que ninguém avisou que ele era o craque da bola. Nunca. O Romero é um jogador absolutamente útil em determinados momentos, mas foi inútil durante o jogo inteiro. Inútil. Fez nada, a partida toda. Aí, no primeiro tempo, que ele não fez nada, apanhou, fez nada. Ele disse, vou virar o Neymar. Vou tirar a onda. E perde o pênalti. O que o Corinthians poderia ter virado o primeiro tempo com um empate, de certa forma, até caído do céu, porque o Botafogo fez um primeiro tempo absolutamente controlado, um primeiro tempo em que teve as melhores chances. O Hugo foi o grande destaque, como eu já falei aqui. O Corinthians começa a dar uma saída no final do jogo, toma o gol para a chance de empatar e o Romero quer ser Neymar. Não aconteceu, o Corinthians termina o primeiro tempo em desvantagem. E, cara, o que a gente pode fazer? Mudar o jogo, a gente precisa pontuar. Como eu disse para vocês, se alguém me oferecesse 1-1 o jogo, eu fechava 1-1. Eu fechava 1-1. Dentro dos meus cálculos, esse jogo era um jogo que é perdível. Naquela tabela planejada do Campeonato Brasileiro, que todo time pode ser campeão. Para o Corinthians é outra tabela nesse momento. Esse é um jogo perdível. Se você tem pontuação contra o Botafogo, líder do campeonato, na arena deles, absolutamente, o Corinthians tinha que pontuar. E foi o que o Ramon tentou. Tira Caetano e Thales. Thales, não sei o motivo, eu acho que foi o ombro de novo. Alguém tem... O departamento médico do Corinthians deveria esclarecer esse tipo de situação, algum momento, né, em relação a isso. Mas o Thales sai, que não fez um bom primeiro tempo, e o Caetano, que, assim, era irrelevante. Não foi um cara primordial, mas também era irrelevante para o esquema. E o Corinthians vai para uma linha de 4, com 3 jogadores de meio, o Bidon sendo um jogador quase um segundo meia na partida, o que me deixou muito feliz nesse caso. É um meia, assim, é um segundo volante meia, né? Um cara mais criativo, construtor. E o Garro livre atrás dos atacantes. O Hector não fez uma grande partida, mas a ideia era muito boa, apesar de manter o Romero, que eu tiraria no intervalo, que eu entendo que o Romero não tem nenhum significado nessa partida, a não ser perder o pênalti. Mas o Corinthians começa o segundo tempo, parecia que estava jogando em casa, rapaz. Jogou bem o segundo tempo. O primeiro não, né? O segundo tempo. Jogou bem, começa bem. Jogando, tendo alternativas, muito pelos laterais, muito pelo centro, chutes de média distância, de curta distância, tentando fazer alguma coisa, que é exatamente o que o Corinthians buscaria no empate. Aos 8 minutos, teve um lance ali de um cruzamento que, né, faz o cruzamento, bate no braço. Diz, putz, velho, aquilo ali podia ser pênalti. Pelo menos analisar, né, para ver se houve uma penalidade. Mas aos 11, a gente teve a penalidade do zagueiro do Botafogo, que simplesmente é um trator, um tanque, sei lá o que aquilo ali é.
simplesmente quis disputar uma bola sem dividir com a bola, né? Sem proteger a bola em cima do Ranieri. E, cara, por algum momento eu pensei que eles não iam dar pênalti naquele negócio. Ficou um tempão para decidir uma coisa óbvia. Qualquer imagem que você pegasse do lance, não há disputa de bola, o cara vai direto no corpo do Ranieri, pênalti. Pênalti. Acabou. Nada demais. Demorou. No final, tivemos a possibilidade de o Romero bater de novo. De novo? Não. O Garro foi para a bola e fez o que deveria fazer. Aliás, deveria ter sido o Garro tem que ser o batedor oficial. É o líder do time, tecnicamente. É o líder do time, psicologicamente. Eu vou dizer emocional, porque tem uma fala do André Ramalho falando sobre o Garro. O Garro é o cara do Corinthians. Por que o Romero pegou aquela bola? Ninguém sabe. Alguém tem que explicar, pô. Alguém tem que explicar porque o Romero é o batedor oficial do Corinthians, primeiro a bater o pênalti. Mas o Garro empata a partida e a gente tem uma perspectiva real de não só empatar a partida, como virar a partida. Por quê? Porque o Corinthians, no segundo tempo, aquele domínio do Botafogo sumiu. Absolutamente sumiu, né? O pessoal aqui... Matheus, eu tô conversando aqui no YouTube, depois a gente conversa. Então, o que acontece? A perspectiva muda nesse âmbito geral. O Corinthians, de certa forma, tem a chance real de buscar a vitória. Só que aí, meu amigo, surge aquele que não pode ser nomeado. Aliás, vou nomear. Ranieri. E esse problema, eu estou tentando entender até hoje o que está acontecendo com a zaga do Corinthians. Que tem uma bola cruzada, os caras cabeceiam todas as vezes para o centro da área. Eu estou tentando imaginar qual é a acepção de um zagueiro que diz assim, não, os caras não tem um bom chutador, não tem o Almada, não tem o Luiz Henrique, não tem o Igor Jesus, que não tem nada, absolutamente nada, porque não é possível a imbecilidade de jogadores profissionais que sabem, quando você tem um time, você está na casa do adversário, você tem um cruzamento, bota a bola para escanteio, para lateral, para PQP, meu amigo. Você tem que botar a bola pro mata, é jogo de campeonato, é jogo de ponto. Você precisa pontuar, não é mata-mata não, irmão. Aquilo ali não é o jogo da vida. No caso, assim, o último jogo do campeonato. Aquela ali é a bola que a gente pode botar para organizar a defesa, porque bola parada, você vai organizar a sua defesa, todos vão fazer a transição defensiva, você vai posicionar a sua defesa, inclusive o seu contra-ataque. O cara simplesmente bota a porcaria da bola no meio da área, porra. No meio da área de novo, velho. Não é possível. Por outro lado, o que acontece? Na hora de dar um embate em cima do cara, toma outro erro defensivo. O Ranieri afundou o Corinthians defensivamente. Afundou. Primeiro volante mais ridículo que a gente tem é o Ranieri nesse momento. Ele é atrás do Rian, pô. Se é o pessoal que fica reclamando, mas o Rian é da base, não sei lá o quê. O Ranieri é ridículo. E vou dizer por quê. Vou chegar aqui. Os números não mentem. Ranieri, sabe quantas disputas no chão ele teve? Teve 10 disputas no chão. Sabe quantas ele ganhou? 2! 2 o primeiro volante. O primeiro volante errou nas 2 que foram capitais. Erros de gol. Nas 2. Ele não conseguiu. Tomou um drible desconcertante em cada uma, pô. Não é possível, velho. É muita ignorância. Não ganhou duelo aéreo. Não consegue fazer desarme. Sofreu 4 dribles. 4 dribles. 2 que geraram gol. Afundou o Corinthians nesse aspecto. Ele é banco do banco do banco do banco. Se tiver um Gandula, coloca o Gandula, mas não bota o Ranieri. Não bota o Ranieri. Pra que botar o Ranieri? 2-1 pro Botafogo. Aí, meus amigos, aí o Corinthians teve que correr atrás de novo, tentando novamente, mas o jogo já tinha uma outra perspectiva. O baque foi maior do que o primeiro gol, de certa forma, né? Então, o segundo gol que o Corinthians toma, o Botafogo já está mais escolado. Tomou um pênalti logo em sequência, o jogo fica mais equilibrado, não é não tem grandes chances do Botafogo, de certa forma, para que ele possa tirar aquele talvez um lance ali com o Hector, que o zagueiro tirou na última hora, mas de forma geral o Corinthians não consegue fazer nenhum tipo de movimento dentro da área e temos a estreia para tentar resolver, saindo o Ranieri entre o Carrijo.
Carrijo que não fez grande partida, não fez assim, não saltou os olhos, né, nesse primeiro momento, e nem vou cobrar o Carrijo por conta disso. Era um momento difícil, jogando com o time adversário, e os caras fechados, muito bem fechados, mas sai o Ranieri numa nova formatação de meio campo, né, sai o primeiro volante, entra o Carrijo, um jogador muito mais ofensivo, o Corinthians tenta se organizar, colocando o Bidon, que já tinha entrado no intervalo, e ainda temos alterações, que aí o Ramon... Aí o Ramon complicou, velho. Aí o Ramon complicou. Uma coisa, eu entendo assim, a entrada do Carrillo, até a entrada do Carrillo eu entenderia, inclusive, que o Coronado devia entrar com o Carrillo, mas o Pedro Raul, primeiro que o Romero durou 34 minutos. Alguém justifica a manutenção do Romero nessa partida durante 34 minutos do segundo tempo, além de perder o pênalti? O que ele fez realmente na partida? Nada. Mas por que o Pedro Raul? Corinthians, ainda que tentasse pelos flancos, né? Não era um time que conseguia abertura nas pontas, nas alas, estavam bem marcadas, com facilidade. O Pedro Raul virou ponta no finalzinho do jogo. Inclusive, parecia o zagueiro do adversário, porque ele recebia a bola, devolvia para o zagueiro errava, devolvia para ele e devolvia para o zagueiro. Era praticamente o Botafogo, Pedro Raul, vestindo a camisa errada, pô. Era um zagueiro. Era para estar enfiado na área, mas já tinha um Hector lá. Não faz sentido colocar o Pedro Raul, a não ser que você só botasse o chuveirinho. E o Corinthians estava chutando de média distância. Não bateu, não encaixou. Não encaixou a ideia. No momento mais de pressão, você tem que colocar um cara, talvez, eu sei que estava mais difícil, só que você precisa das pontas, seja com o Mateuzinho, com dupla ali com o Giovani, que eu colocaria o Giovani nessa função, não o Pedro Raul. Pedro Raul, não faz sentido. Aliás, eu achava que o Pedro Raul nem deveria ter sido relacionado mais, mas, né, como a gente estava cheio de desfalques, 4 desfalques, Pedro Raul... não só, parece aquela questão do Márcio Araújo, né, do Flamengo, ex-Flamengo. O cara é ruim, é melhor você não ter no elenco, porque uma hora você vai usar. O Pedro Raul é a mesma coisa. É melhor não relacionar, porque uma hora você vai querer usar. E usou, e não resolveu, né? O Corinthians ainda tentou alguma pressão, e no finalzinho, se você for perceber, nessas últimas alterações do Corinthians, o Botafogo também fez algumas alterações, o Daronco sacaneou, né, véio? Vou dizer uma coisa, viu? Quando o árbitro começa a interferir e começa a enervar o time adversário, é muito perceptível. O Daronco é um árbitro medíocre, né? Assim, bem ruim, um dos piores que a gente tem recentemente, né? Mas no finalzinho a interferência era muito clara. Era picotar o jogo de qualquer maneira. Não teve nenhuma interferência direta no resultado, mas picotar o jogo ao finalzinho, deu aquela esfriada, e assim, pô, velho, 2-1 tá bom, vamos seguir em frente, vocês estão satisfeitos? Não, mas e daí? O importante é picotar. Mas, infelizmente, erros individuais, seja do nosso ataque, seja da nossa defesa, impossibilitaram o Corinthians sair pelo menos com um ponto que seria até importante. Eu já disse para vocês, acabou a perna difícil, agora acabou a perna difícil, vamos para a perna mais afável para o Corinthians. Começamos com o Atlético Goianiense em casa, São Paulo em campo neutro e depois Internacional em casa. Primeira perna, primeiro bloco é praticamente 2,5 de estar em casa, né, jogando em casa, tendo a obrigação de vencer essas partidas, pelo menos as de casa, empatar com o São Paulo, talvez, ou vencer o São Paulo no Mané Garrincha, é uma grande perspectiva, mas os blocos agora são favoráveis. São 12 partidas, o Corinthians tem os próximos 3 blocos de 3 jogos, ou seja, as 9 próximas partidas, o Corinthians joga 2 em casa e 1 fora. Sempre 2 em casa, 1 fora. 2 em casa, 1 fora. E aí, no último bloco, que é o final do campeonato, são 3 partidas, 2 fora e 1 dentro, sendo 2 adversários diretos. O Vitória e o Bahia e o Grêmio, salvo engano. Ou é Criciúma. É o Vitória ou Criciúma. Então, assim, acabou o campeonato pra gente no sentido de dificuldade. Dificuldade, assim, Corinthians vai ter dificuldades, mas vai jogar em casa para resolver sua vida.